Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor, então. Abra sua Bíblia no capítulo 13 de Romanos, deixa aberto. Capítulo 13 de Romanos. Vamos rapidamente recapitular aquilo que nós vimos na semana passada. A partir do capítulo 12, queridos, de Romanos, o apóstolo Paulo ele vem se dedicando a uma série de exortações, uma série de ensinos, aos irmãos, aos cristãos da igreja de Roma, com o objetivo de incentivá-los à prática de boas obras. Então, o capítulo 12, capítulo 13, 14, 15, até o 16, é a parte prática da epístola em que o apóstolo nos incentiva, a igreja de Cristo, nós como igreja de Cristo, a praticarmos boas obras. Como nós temos falado aqui, queridos, e já repetimos várias vezes, e nunca é demais repetir, de que boas obras naturalmente acompanham a salvação. Ou seja, o salvo, o justificado através da fé em Jesus Cristo, ele produz naturalmente boas obras. Ou seja, essas boas obras são práticas de vida no cristão que se coadunam com a palavra de Deus, ou seja, que são em obediência à palavra de Deus. Então, quando nós dizemos que o cristão salvo, ele naturalmente produz boas obras, nós estamos dizendo que o cristão, ele naturalmente se submete em obediência à palavra de Deus. Produz boas obras, obras de obediência, obras de gratidão a Deus pela salvação e pela justificação que nos alcançou através da fé em Jesus Cristo. Então, queridos, na semana passada, o apóstolo Paulo ele exortou os crentes em relação às nossas relações individuais, ou seja, desde do início do capítulo 12, na verdade, ele vem falando sobre as nossas relações pessoais, as nossas relações individuais. E na semana passada, o apóstolo nos ensinou a respeito da nossa relação com aqueles que nos perseguem. Ou seja, como é que nós vamos nos relacionar com os nossos inimigos? Vejam, o apóstolo Paulo já falou no capítulo 12 da nossa relação com os irmãos da igreja, a nossa relação dentro da igreja com os irmãos. Ele já falou da nossa relação com o descrente, com aqueles que não é crente, com o mundo de uma forma geral, mas não necessariamente inimigos nossos, E ele falou na semana passada, especificamente, da nossa relação com aqueles que nos perseguem, ou seja, com aqueles que nos injuriam, com os nossos inimigos. Como é que deve ser a relação do crente com aqueles que nos perseguem? O apóstolo Paulo fala, queridos, que a nossa relação é de que o cristão não poderia retribuir o mal que nos fazem também com o mal. Ou seja, queridos, a atitude do crente não pode ser de retaliação, não pode ser de retribuição do mal que nos fazem. Antes disso, queridos, a atitude do crente tem que ser de fazer o bem em todas as circunstâncias e para todas as pessoas. Ou seja, amados, a atitude do cristão é de fazer o bem, inclusive para aqueles que nos fizerem o mal. Jamais se vingar, jamais querer fazer justiça com as próprias mãos, queridos. Esse padrão de conduta do cristão, queridos, ele tem como objetivo, primeiro, mostrar para as pessoas que nos cercam qual é o padrão de Cristo. Ou seja, é mostrar para as pessoas a imagem de Cristo que é refletida em nós. De certa forma, queridos, nós somos espelhos da imagem de Cristo. Então, quando nós tratamos os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos injuriam,
quando nós tratamos eles, ao invés de fazer o mal, de retribuir o mal com o mal, nós fizermos o bem, nós estamos mostrando quem é Cristo para essas pessoas. Nós estamos sendo imagem de Cristo e nós estamos, de certa forma, evangelizando essas pessoas. Então, o cristão, queridos, ele tem como objetivo também ser instrumento de Deus para que as pessoas que nos perseguem, eles vejam a diferença, vejam, olha, essa pessoa realmente é cristã. Eu vejo algo diferente nessa pessoa. Então, essas pessoas que nos perseguem, queridos, elas são impactadas pela nossa ação, porque elas esperam o mal. Elas, naturalmente, agiriam retribuindo o mal. Então, quando elas nos fazem mal, a expectativa das pessoas é de que nós retribuamos com o mal também. E quando você retribui com o bem, essa pessoa é impactada. Ela fica até certo ponto envergonhada. E aí nós estamos sendo instrumentos de Deus, inclusive para a conversão dessas pessoas. Então, o cristão, queridos, ele deve empreender todos os esforços necessários e possíveis para viver em paz com todas as pessoas. Ou seja, nós devemos ser agentes de pacificação. Como Cristo falou lá no Sermão do Monte, né? Nós devemos ser pacificadores. Mas, queridos, também existe uma situação que nós precisamos estar conscientes, que nem sempre vai ser possível a pacificação. A pacificação não pode ser pretexto, queridos, para o sacrifício de valores da fé cristã. A pacificação não pode ser pretexto para o sacrifício de valores inegociáveis da fé cristã. Por exemplo, a verdade, a justiça, o direito, todas essas coisas e outras coisas, eu citei só 3 exemplos aqui, principalmente a verdade da palavra de Deus. Nós não podemos sacrificar a verdade, queridos, com um pretexto da paz. Ou seja, nós somos pacificadores, mas nós, antes de ser pacificadores, nós somos defensores da verdade. Então, queridos, se for necessário sacrificar a paz em defesa da verdade, do Evangelho, em defesa da verdade, nós sacrificaremos. E é por isso, querido, que nós precisamos estar cientes que nem sempre a paz é possível. E aí o apóstolo Paulo, inclusive, falou isso no texto da semana passada. No que depender de vós, se possível, mantenham a paz com todos. Enfim, queridos, Paulo ele exorta aos cristãos a serem agentes da paz dentro daquela possibilidade que não seja contrário à palavra de Deus. Por fim, queridos, o Paulo também falou algo importante que tem a ver, inclusive, com a mensagem de hoje, que é de que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos, queridos, às vezes é aquela tentativa que nós temos de fazer com que aquelas pessoas que nos fazem mal, elas não fiquem impunes por causa do mal que praticaram. Às vezes não necessariamente a nós. Por exemplo, eu já vi situações na internet, é muito comum a gente ver esses vídeos. Por exemplo, as pessoas pegam um bandido que está assaltando, que está fazendo alguma coisa, e tacam ali uma pisa no cidadão, na pessoa, às vezes até matam o bandido, né? Isso é fazer justiça com as próprias mãos, queridos. E nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Nós não podemos, queridos, porque nós não temos esse direito de fazer justiça. A tendência do ser humano ferido é querer dar o troco, querer fazer justiça, mas não é nossa atribuição, queridos, fazer justiça. A palavra de Deus diz, e nós vimos lá no verso 19, que a vingança pertence ao Senhor. E é Ele que vai retribuir o mal que nos fazem. Ou seja, amados, o direito de vingança, o direito de aplicação da justiça pertence exclusivamente ao Senhor ou a agentes a quem Ele delega esse direito, essa
autoridade de fazer justiça com as próprias mãos. Na verdade, não é fazer justiça com as próprias mãos, é de executar a justiça. Então, nós vamos ver hoje, na mensagem de hoje, que existe sim alguém, uma instituição, digamos assim, que recebe de Deus a autorização, a delegação de poder e de autoridade para fazer justiça, para executar juízo, para inclusive aplicar penalidades àqueles que praticam o mal. Mas nós não temos esse direito, queridos. Nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus fala, fazer sempre o bem, mesmo para aqueles que nos fazem mal. É difícil isso, né, amados? É um desafio fazer isso. É preciso nós pedirmos realmente graça de Deus, porque a nossa tendência é querer, sim, fazer o mal. Ao contrário, queridos, a nossa atitude tem que ser de fazer o bem, abençoar e não amaldiçoar, como o texto diz. E na semana passada o apóstolo concluiu então dizendo que se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Então, amados, por mais difícil que possa ser essa atitude, essa deve ser a nossa atitude. Amém? Vamos então começar a fazer a leitura, queridos, do texto de hoje. O texto de hoje ele vai do capítulo 13, né? Do verso 1 ao verso 7. Vamos ler juntos? Romanos capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. O texto da palavra diz assim, acompanhe comigo: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem às autoridades, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos conduz, Senhor, na meditação da Tua palavra, nos orienta, nos exorta, nos ensina. Que nós possamos, Senhor, estar com as nossas mentes e os nossos corações abertos para ouvirmos a Tua palavra e recebermos, Senhor, a Tua instrução. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto do capítulo 13, à primeira vista, né, se nós lermos de uma forma não tão atenta, pode até aparentar que o apóstolo Paulo ele fez uma drástica mudança de tema daquilo que ele vinha falando. Ele vinha falando do amor pelas pessoas, de fazer o bem pelas pessoas, de não retribuir o mal com o mal, e de repente ele muda e fala sobre obediência às autoridades. Parece assim que ele mudou a sequência temática da sua exortação, do seu ensino, mas na verdade, queridos, não é bem assim. Se nós observarmos bem, analisarmos bem, nós vamos ver que ele está sim fazendo uma sequência no seu ensinamento. O que ele apresenta hoje tem uma ligação com aquilo que nós meditamos na semana passada. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que a justificação, ou seja,
Quando o pecador, ele deposita sua fé em Jesus Cristo e ele é justificado, ele é transformado, ele é salvo, inúmeras mudanças acontecem na vida da pessoa. Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que todas as áreas da vida da pessoa são tocadas, digamos assim, pela salvação e pela santidade que é decorrente da justificação. Quando o pecador é justificado, quando ele é transformado pelo Evangelho, ele se transforma numa nova criatura. É um novo homem que é gerado pelo poder transformador do Evangelho. E essa nova vida, queridos, que é produzida pelo Espírito Santo, através do Evangelho, ele inicia um processo de santificação. Então, a partir do momento que nós depositamos a fé em Jesus Cristo e somos justificados, nós somos também regenerados, somos gerados uma nova criatura, e essa nova criatura inicia um processo de santificação. Essa santificação, ela vai durar a vida inteira, vai durar a vida toda. Nós progredimos na santificação. E essa santificação, queridos, ela vai refletir em todos os aspectos da vida do crente. Não são só algumas partes da nossa vida que são transformadas. São todos os aspectos da nossa vida que são transformados. E todas as áreas da vida do cristão, queridos, devem ser santificados. Olha o que o apóstolo Pedro, ele falou lá em 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 15. Olha só. Ele diz assim: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Ou seja, amados, todas as áreas da vida do crente devem refletir a santidade daquele que nos chamou. Ou seja, a santidade de Cristo. Todas as áreas da nossa vida. Então não pode existir nenhum aspecto da vida do crente que não seja tocada pela santidade de Cristo. E entre muitos aspectos, obviamente a nossa vida ela tem vários aspectos que devem ser tocados pela santidade. O apóstolo Paulo está falando dos relacionamentos. Então os relacionamentos, eles também devem refletir a santidade de Cristo. Como nós dissemos agora há pouco, Paulo já falou dos nossos relacionamentos entre irmãos. Paulo já falou dos nossos relacionamentos com os de fora da igreja, com aqueles que não são crentes. Como é que nós vamos agir de forma santa nos relacionando com os descrentes? Paulo já falou do nosso relacionamento com os nossos inimigos. Acabamos de fazer aqui uma recapitulação da semana passada. Então, os relacionamentos, queridos, eles devem ser santos também. Mas Paulo agora no capítulo 13, queridos, ele nos exorta de como deve ser o nosso relacionamento com o governo civil, com as autoridades governamentais. Até isso, queridos, até nesse aspecto, o Senhor quer que a nossa relação seja santa. Sim, o Senhor está interessado, queridos, também na forma como o seu povo se relaciona com as autoridades humanas. Afinal de contas, acabamos de ver, são todos os aspectos da nossa vida que devem ser santos. Então, a forma como o cristão se relaciona com o governo, com as autoridades, também deve ser santa. E de que forma esse nosso relacionamento com as autoridades, com o governo civil, ele deve ser feito? De que forma ele vai refletir a santidade de Cristo? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui na sua epístola, no capítulo 13. Antes de mais nada, antes de nós prosseguirmos, queridos, eu queria esclarecer uma coisa. O apóstolo Paulo, ele não teve como objetivo aqui nesse texto, capítulo 13, expor
com detalhes, né? Fazer um tratado, digamos assim, tratando de todos os aspectos da nossa relação com o governo, tá? Então ele falou aqui de uma forma geral, tá? Como deve ser o relacionamento do cristão com o governo normalmente estabelecido, um governo justo, um governo que normalmente foi estabelecido. Então, isso, fazendo então esse esclarecimento, né, nós não vamos encontrar naquilo que Paulo escreveu, por exemplo, detalhes, né, por exemplo, de como é que nós vamos nos relacionar com um governo injusto, como é que nós vamos relacionar com um governo corrupto, com um governo autoritário. Ele não falou aqui, mas quando nós formos falar das aplicações, nós vamos usar outros textos bíblicos para tratarmos de como é que deve ser o nosso relacionamento com governos que não são governos justos, que são governos autoritários, ditatoriais, por exemplo, governos ímpios. Então nós vamos ver alguns detalhes, mas a exposição daquilo que Paulo falou, queridos, ele não tem em mente isso, ele tem em mente um governo normal que é estabelecido de forma normal, tá? Então Paulo começa no verso 1, queridos, exortando os cristãos que eles se coloquem voluntariamente sujeitos às autoridades superiores. Ou seja, meus amados, o cristão, ele deve se submeter em obediência às autoridades governamentais. Essa submissão, ela não acontece, queridos, porque haja algum tipo de valor especial na figura das pessoas que ocupam as posições de autoridade. Não é pela pessoa em si, mas é pela função que a pessoa exerce. É pela, digamos assim, pelo encargo da autoridade. Porque a pessoa está investida em autoridade e por causa dessa investidura de autoridade, nós devemos nos submeter em obediência a essa autoridade. Toda autoridade procede de Deus. E não há autoridades que não venham de Deus. E é por isso, queridos, que nós nos submetemos às autoridades. Porque toda autoridade procede de Deus e as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Meus irmãos, o ser humano, se nós formos analisar a índole do ser humano, né, por causa da natureza pecaminosa, naturalmente nós somos rebeldes contra as autoridades. Desde criança, as crianças já crescem se rebelando contra os pais, desobedecendo os pais, ou seja, desafiando a autoridade dos pais. Se nós formos analisar em certo sentido, queridos, o pecado é uma rebelião contra a autoridade de Deus. Então, meus amados, desde a infância, o ser humano já manifesta a sua natureza pecaminosa, se rebelando contra autoridades. A autoridade dos pais, a autoridade dos professores na escola. E aí, queridos, se nós não nos submetermos primeiramente, à autoridade de Deus, fica muito mais difícil a submissão às autoridades humanas. Vejam que o reino de Deus, queridos, ele é estruturado através de níveis de autoridade. Deus, ele criou o seu reino baseado em hierarquias de autoridade. Por exemplo, os filhos, na família, né? Os filhos, eles estão sob a autoridade dos pais. Desde o primeiro núcleo da nossa sociedade, que é a família. Os filhos estão sob a autoridade dos pais. A família em si, né? Na família, quem é a autoridade instituída por Deus na família? É o marido. O marido é o cabeça da família. Então, queridos, o marido, ele é o representante da autoridade de Deus na família.
Então, na igreja, por exemplo, tem os nossos líderes espirituais. Todos nós, queridos, estamos sob autoridades em vários aspectos da sociedade. Jesus, por exemplo, é o cabeça da igreja. Nós estamos sob a autoridade de Cristo, como sendo igreja de Cristo. E no âmbito humano, né, no âmbito civil, né, todos nós estamos sujeitos às autoridades civis governamentais. Porque essas autoridades, queridos, elas foram instituídas por Deus. Vejam, meus amados, que toda autoridade procede de Deus. Essa é a verdade. Toda autoridade está nas mãos de Deus. Mas o que é que Deus faz? Deus delega a autoridade, níveis de autoridade para o ser humano, na família, os pais, o marido, na comunidade cristã, os líderes religiosos, no governo civil, ele institui a autoridade humana para que haja níveis de autoridade, para que haja uma ordem na sociedade. Por exemplo, amados, as autoridades civis governamentais, eles são representantes de Deus. Nós vimos aqui nesse texto que nós lemos, várias vezes, não foi só uma nem duas, se não me engano, 3 vezes, que o texto diz que as autoridades civis são ministros de Deus para o nosso bem. Então, dessa forma, meus irmãos, se opor a isso, se rebelar contra essa estrutura que Deus criou, as autoridades, é se rebelar com aquilo que foi ordenado pelo próprio Deus. Foi Deus que ordenou essa estruturação de autoridades, e quando nós nos rebelamos contra isso, nós estamos nos opondo ao próprio Deus, aquilo que Ele instituiu. Vejam, queridos, que mais uma vez eu quero registrar aqui que nós estamos falando de relações justas, tá? De relações equilibradas entre subordinados e superiores. Nós ainda não estamos falando aqui de relações injustas, relações abusivas, relações criminosas que podem existir. Nós vamos falar disso ainda um pouco nas aplicações. O texto bíblico, então, ele nos diz, queridos, que resistir a essa ordenação, aquilo que Deus ordenou, nos torna alvo do juízo e de condenação da parte de Deus. Porque aquilo que foi instituído por Deus, queridos, é a vontade de Deus. E quando nós nos rebelamos contra isso, nós estamos nos rebelando contra Deus e estamos nos tornando alvos de condenação. Os versos 3 e 4, queridos, do texto que nós lemos, eles nos mostram que o estabelecimento do princípio da autoridade, ele se deu para o bem daqueles que estão sob autoridade. Olha o que aqui diz o verso 3. Vamos ler aqui novamente o verso 3. A segunda parte. Vamos ler todo o verso 3, né? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver bem, viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Então vejam, queridos, que essa estrutura de autoridades, elas são para o bem do povo. A instituição de governos humanos foi criada por Deus, queridos, com o objetivo do bem comum do povo que está sob aquele governo. Para, por exemplo, a ordenação jurídica de uma sociedade, para o estabelecimento das leis que vão reger aquela sociedade, as regras de convivência social, a promoção da justiça, a aplicação das penalidades. Lembra que nós falamos ainda agora de que nós não temos autorização para fazer justiça com as próprias mãos, mas Deus tem essa competência, porque é a Ele que pertence, mas também a quem Ele delega essa competência. Então Deus delega esse poder
de executar justiça às autoridades humanas. Então, a nossa relação, queridos, como cristão, com as autoridades instituídas, ela deve ser dentro dos limites, claro, dos limites que nós podemos estabelecer, deve ser uma relação de obediência. Vejam, meus amados, que o cristão não pode ser um infrator da lei. O cristão deve ser um exemplo de obediência à lei. Ele não pode ser um contumaz desobediente, não pode ser um desobediente civil, não pode ser um criminoso, não pode ser um rebelde na sociedade. Esse não é o papel do cristão. O papel do cristão é submissão e obediência. Obviamente, mais uma vez, eu vou destacar isso várias vezes, dentro dos limites que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, quem age dessa forma, queridos, a pessoa que age dessa forma, deve temer a autoridade, pois a autoridade ela tem delegação de competência de Deus para, dentro da lei, punir aqueles que procedem contra a lei. Olha o que é que diz aqui o verso 4. Leia comigo de novo o verso 4. A autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então, lembra que nós falamos na semana passada que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos? Que nós não temos essa delegação de competência e de autoridade de Deus? Mas as autoridades civis, queridos, elas têm essa delegação de Deus para executar justiça, para aplicar penalidades, para fazer vingança e castigar quem pratica o mal. Então vejam que o texto ele usa a figura da espada. Não é sem motivo que a autoridade traz a espada. A espada, queridos, é uma figura, é um símbolo da capacidade de punição do mal. A autoridade governamental, então, queridos, ela é ministra de Deus e possui autoridade para castigar quem pratica o mal, quem se procede contra a lei, de acordo, obviamente, com as normas que a lei permite. Na semana passada, nós vimos que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, mas as autoridades, elas têm o poder de fazer justiça. Nós falamos também, queridos, que muitas vezes as pessoas passam pela vida toda, né? E parece que não sofrem consequências do mal que praticam. Mas essas pessoas, elas vão responder diante de Deus, queridos. Elas vão pagar pelos seus males que cometeram. Mas, em certo sentido, queridos, boa parte do mal que as pessoas praticam, elas podem pagar aqui sim, através do poder da espada das autoridades. Então, nem sempre vai ser, digamos assim, impune que as pessoas vão passar pela vida. Deus, ele concedeu a autoridade aos governos humanos de executar justiça, de aplicar penalidades ao ponto de que a pessoa pague pelo menos uma parte do mal que praticam. Deus, queridos, entregou o poder da espada para que o governo humano pratique a punição do mal, para impor temor às pessoas que praticam o mal. Se não houvesse esse poder da espada, queridos, imagina só o ser humano, que ele tem a tendência para o mal. O que é que Deus faz? Para frear o mal do ser humano, ele entrega o poder da espada para os governos, de tal forma que o ser humano, ele não vai, com medo de ser punido, ele não vai praticar o mal que talvez ele praticasse se não houvesse um poder da espada, por exemplo. E o que é que isso aconteceria, queridos? O governo seria um governo anarquista. A anarquia é uma palavra que diz é um prefixo de negação, não
governo, sem governo. Então, uma anarquia é um governo, é uma sociedade sem governo. Essa sociedade sem governo, ela seria uma sociedade sem ninguém para executar juízo, e seria uma desordem total. E é por isso, queridos, que qualquer governo, mesmo um governo corrupto, e mesmo um governo até certo ponto opressor, é melhor do que nenhum governo. Então é melhor nós estarmos debaixo de um governo corrupto, debaixo de um governo até certo ponto opressor, de que não termos nenhum governo. Essa é a verdade. Então, meus amados, como ministros de Deus, as autoridades elas têm a obrigação de punir o mal, de executar justiça. E quando o governo deixa de exercer esse papel, ele está deixando de executar a sua tarefa, a sua obrigação diante de Deus. Deixar de executar o poder público em favor do bem, queridos, da sociedade, é negligenciar a delegação de poder de Deus. E isso também vai trazer juízos contra esses governos, essas pessoas que negligenciam a autoridade que Deus deu para exercer justiça. Então, o governo, queridos, quando ele não age em prol do bem da sociedade, o governo, quando ele age sem justiça, não exerce a justiça em defesa do cidadão, se necessário através do poder da espada, o governo que está atuando negligentemente, beneficiando o crime, por exemplo, é um governo, queridos, que está atuando não como ministros de Deus na prática do bem, está atuando como um ministro do mal na prática do mal. Então, quando o governo age de forma injusta, o governo, quando ele age de forma opressora, quando ele negligencia a justiça, quando ele negligencia a aplicação da lei, quando ele abandona os seus cidadãos ao mal, à criminalidade, à violência, esse governo não está agindo como ministro de Deus. Então, em certo sentido, o governo ele pode, ao mesmo tempo, agir como ministro de Deus, quando ele está praticando o bem, quando está agindo de forma justa, mas ele também pode estar negligenciando. Ele pode não estar agindo como ministro de Deus quando ele pratica o mal ou quando ele deixa de exercer o bem. Paulo, então, vai concluir aqui esse trecho, essa parte, querido, dizendo o seguinte: portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O que Paulo está querendo dizer aqui, amados, é que a nossa submissão à autoridade, ela não deve acontecer só porque nós temos medo de ser punidos, porque nós temos medo de que a lei e as penalidades da lei nos alcancem. A nossa submissão e obediência a autoridades, queridos, deve ser por questões de consciência, ou seja, porque nós temos temor a Deus primeiro. A nossa consciência, queridos, ela está cativa à palavra de Deus, e é por causa dessa consciência diante de Deus que nós nos submetemos à autoridade. Não é por causa do medo da punição. Então, queridos, uma vez que Deus colocou as autoridades governamentais acima de nós, civilmente, nós devemos obediência a elas. Não por temor, mas por princípios. Então, queridos, o cristão ele é chamado para ser modelo de obediência civil, para ser modelo de cumprimento das leis e dos regulamentos. Ou seja, amados, nós somos obedientes. O nosso princípio é o princípio da obediência às leis e às normas, aos regulamentos. Há exceções? Há, digamos assim, limites para essa obediência? Sim, obviamente que há limites. Esse poder de autoridade do governo, queridos, não é absoluto sobre as pessoas. Há limites que nós iremos tratar daqui a pouquinho nas aplicações.
O texto continua, queridos, no verso 6. Leia comigo. O texto diz assim: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Vejam, queridos, que o apóstolo Paulo aborda aqui um outro aspecto da submissão às autoridades. Ele fala da questão do recolhimento de impostos e de tributos pelo poder público, pelo poder civil. O que Paulo está fazendo aqui, queridos, é reconhecendo que é legítimo o direito das autoridades de recolher tributos, de recolher impostos. Como representantes de Deus, queridos, os governos têm sim o direito de recolher impostos. Esses impostos, eles têm como objetivo, primeiro, sustentar essa estrutura de poder que existe do governo, né? A autoridade policial, né? Toda a questão da proteção do cidadão, as forças, né, de segurança que vão proteger o cidadão, e também, queridos, que esses impostos, esse recurso, sejam revertidos em benefício da população. Então, dessa forma, queridos, o recolhimento de tributos, o pagamento de impostos, não pode ser visto, como algumas pessoas veem, como um abuso de autoridade do poder público. Não é abuso de autoridade. O governo tem, sim, direito de cobrar impostos. Obviamente, quanto mais corrompido esse poder público é, mais carga de tributos ele vai colocar em cima do povo, queridos. Mas nós não podemos nos negar a pagar esses impostos. É justo. Vejam que lá em Mateus, no capítulo 22, dos versos 15 ao verso 21, há o registro de um episódio em que os fariseus, que viviam querendo pegar Jesus em uma palavra mal colocada, em uma situação, pegar ele em alguma palavra, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram o seguinte: mestre, é lícito pagar imposto a César? E aí Jesus, conhecendo o coração hipócrita daquelas pessoas, né? Ele falou assim para eles: olha, hipócritas, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus mesmo reconhece aqui o direito do Império Romano, que era quem exercia poder naquela época, de recolher, de cobrar impostos. O motivo disso, queridos, mais uma vez, está no verso 6, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. O apóstolo Paulo, queridos, é de admirar o que o apóstolo Paulo faz nessa carta aos romanos. Sabe por quê? Porque o governo romano, ele era muito rigoroso na cobrança dos impostos. Até certo ponto, havia uma cobrança excessiva de impostos. As pessoas pagavam denários, tinha uma imagem do imperador na moeda. E vejam, queridos, que Jesus diz que deem a César o que é de César. Mas o fato de nós termos a obrigação de dar a César o que é de César, queridos, ou seja, de pagar os nossos impostos, não pode ser desculpa para nós deixarmos de dar a Deus aquilo que é de Deus. Então, as autoridades governamentais têm o direito de cobrar impostos como ministros de Deus. E nós, que somos cristãos, queridos, nós temos responsabilidade de pagar impostos. Vejam que, em certo sentido, amados, nós pagamos os impostos, em última análise, é para Deus que nós estamos pagando. Porque se as autoridades são ministros de Deus e nós pagamos os impostos às autoridades, nós estamos pagando, na verdade, para Deus esses impostos. O cristão, queridos, não pode usar de nenhum meio ilícito para
pagar menos impostos. Ou seja, nós não podemos sonegar impostos. Existe a maioria dos impostos, na verdade, que nós pagamos, quer dizer, a gente não tem nem como não pagar, porque nós pagamos impostos embutidos em preços, nas mercadorias, nos serviços que nós pagamos. Mas o imposto de renda, queridos, é um prato cheio para quem quer sonegar impostos. Nós que fazemos anualmente, declaração de imposto de renda, precisamos ser fiéis a Deus. Podemos reduzir o imposto que nós vamos pagar? Podemos. Todos os direitos que você tiver para bater o imposto de renda, use os direitos. Mas nós não podemos usar de meios ilícitos para reduzir a nossa carga de impostos. E por fim, queridos, o apóstolo fala a respeito da honra e do respeito devido às autoridades. Mais uma vez aqui eu quero dizer, para concluir essa parte, nós passamos as aplicações, amados, que o respeito e a honra que se tem pelas autoridades não são em função da figura da pessoa em si, mas é da posição que a pessoa ocupa. Então nós honramos os governadores, os prefeitos, os presidentes, não é porque é a figura X ou é a figura Y que está lá que nós vamos honrar ou deixar de honrar. Nós vamos respeitar as autoridades, respeitar os governos, independente da pessoa que esteja lá. Por mais contrário que seja ideologicamente, por mais divergente que possa ser, e isso não é muito incomum de acontecer, nós honramos o posto e não a pessoa que está ali. Amém? Eu queria começar a fazer algumas aplicações, e aqui nós vamos tratar, queridos, de alguns aspectos que são, digamos assim, objeções a essas situações que nós tratamos agora. O interessante, queridos, da palavra de Deus é que quando nós nos debruçamos no estudo da palavra, nós percebemos que a palavra de Deus, ela trata e ela nos ensina sobre todos os aspectos da nossa vida. Então, todos os aspectos da nossa vida são orientados e são instruídos pela palavra de Deus. Deus se importa, sim, queridos, como o seu povo se relaciona até com as autoridades governamentais. Até nesse quesito, até nesse aspecto existe um modo santo de se conduzir. E esse modo santo de se conduzir, queridos, diante das autoridades se resume em duas palavras: obediência e submissão. Por mais difícil que isso possa parecer, queridos, por mais divergente, por mais discordâncias que nós tenhamos com as autoridades, nós precisamos nos submeter e obedecer. Como nós dissemos, queridos, agora há pouco, o cristão, ele é chamado para ser um modelo de obediência. Eu vou fazer uma ilustração, eu quero contar uma história que vai nos mostrar bem como deve ser a vida do cristão. Durante o século II, depois de Cristo, queridos, o Império Romano, ele estava promovendo uma dura perseguição contra a igreja. Eu não me lembro quem era, eu acho que era Antonino, não me lembro quem era o imperador da época, no século II, depois de Cristo. Uma dura perseguição contra a igreja. Um teólogo chamado Flávio Justino, também conhecido como Justino Mártir, ele escreveu uma defesa do cristianismo, ele escreveu para o imperador uma defesa da igreja cristã. E nessa defesa que Justino Mártir fez, queridos, ele disse para o imperador o seguinte: examine a vida do cristão, examine a vida dos cristãos de uma forma geral, que o Senhor vai ver que acima de todos os cidadãos do império, o cristão é aquele que é mais obediente às leis, é aquele que é mais rigoroso no pagamento dos seus impostos. Então vejam que durante um período de dura perseguição da igreja, Justino
ele apresentou a defesa diante do imperador da igreja, dizendo: examine os cidadãos do império, que você vai ver que o cristão, acima de todos os cidadãos do império, eles eram os mais fiéis pagadores de impostos e os mais obedientes às leis. É assim, queridos, que nós devemos ser. Obedientes. Os cidadãos mais criteriosos na obediência da lei, mais criteriosos e fiéis no cumprimento das nossas obrigações. Queridos, independente do governo, seja um governo corrupto, seja um governo opressor, você não vai se tornar um fora da lei porque o governo é corrupto, porque o governo é opressor. Você não vai roubar o dinheiro que é dos impostos porque o governo é corrupto, porque o governo é opressor. O princípio, queridos, de vida do cristão é o da obediência às leis, é o da submissão às autoridades. E aí eu quero falar das objeções. Há exceções com relação a isso? Há alguma objeção? Nós temos alguma autorização para desobedecer às leis? Sim, queridos. Há situações, sim, em que o cristão está autorizado pela palavra de Deus a desobedecer às leis. Eu vou contar uma história aqui do capítulo 5 de Atos. Lá no capítulo 5 de Atos registra o episódio em que os apóstolos, eles estavam pregando no templo, pregando o evangelho, e eles foram presos pelos guardas do templo, foram levados à presença do Sinédrio, e o Sinédrio como se fosse o STF dos judeus, é a corte de mais alta autoridade dos judeus. E os membros do Sinédrio disseram para os apóstolos assim: olha, vocês estão proibidos de pregar essa mensagem, vocês estão proibidos de falar a respeito desse nome de Jesus. Sabe o que é que Pedro respondeu para aquelas pessoas? Está lá em Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, amados, daqui a gente tira: a mais alta autoridade ordenou que eles não pregassem o evangelho, e eles saíram de lá e foram direto para o templo e continuaram a pregar o evangelho. Queridos, a maior lei do cristão, a maior regra do cristão não é a Constituição do país. A maior regra do cristão, queridos, é a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus que o apóstolo nos ensinou aqui, que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, qualquer lei, qualquer ordem que entre em conflito com a palavra de Deus, nós desobedecemos. Nós não vamos obedecer, queridos, porque é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos uma autoridade maior sobre nós, que é o Senhor nosso Deus. Devemos sempre, em toda parte, em todos os níveis, obedecer àqueles que exercem autoridade sobre nós. Obedecer, nos submeter, seja governador, seja o nosso chefe, seja o prefeito, seja os nossos pais. Mas essa obediência, queridos, ela não é absoluta. Nós podemos fazer aquilo que é chamado de desobediência civil, se nós formos obrigados a fazer algo que vai contra a nossa fé, contra aquilo que Deus ordena que nós façamos, ou contra aquilo que Deus proíba que nós façamos. Muitas vezes, amados, o cristão ele é confrontado no meio secular com essa situação. Eu vou dar aqui, por exemplo, alguns exemplos. No trabalho, no emprego, né? Muitas vezes o cristão ele é induzido a fazer algo irregular pelo seu chefe. Faça isso. Uma pequena fraude aqui, um pequeno desvio ali.
uma pequena esconder alguma coisa. Queridos, o cristão muitas vezes ele cede a isso, com medo de perder o emprego, com medo de ser punido. Nós não devemos ceder, queridos, seja quais forem as consequências. O irmão Daniel, eu já fui militar, o irmão Daniel deve conhecer essa regra. Nós não cumprimos ordens absurdas, não é isso, Daniel? Se te derem uma ordem absurda, não cumpra. Isso é militarismo, fala isso. Durante o julgamento de Nuremberg, queridos, quando os nazistas estavam sendo julgados, unanimemente a defesa, o principal argumento da defesa daqueles homens ali, era de que eles estavam cumprindo ordens. Olha, nós fizemos isso porque nós estávamos cumprindo ordens. Mas isso não é defesa, porque ordens absurdas, ordens que vão contra a verdade, ordens que vão contra o direito, contra a humanidade, não devem ser cumpridas. E nós, ordens que vão contra a palavra de Deus, nós não cumprimos. Ainda que a Constituição seja mudada, queridos, ainda que leis sejam estabelecidas diante do governo civil, pode ser até legal fazer tais coisas, mas nós não vamos fazer. Por exemplo, estão aí correndo aí, querendo aprovar a liberação do uso de drogas, a liberação do aborto. Queridos, essas coisas não interessam para a gente se a lei é autorizada. Não vai. Absolutamente nada, queridos. Atos 5:9. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que leis sejam aprovadas, o princípio é o mesmo. É válido, queridos, no âmbito, em todos os âmbitos, esse princípio de que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, inclusive na família, no trabalho, em todos os lugares, queridos. Por exemplo, muitas vezes é comum você ver em famílias onde só um dos cônjuges é crente, onde tem um jovem, por exemplo, que é crente e os pais não são crentes. Então o cristão precisa conviver, queridos, exatamente com isso, com o cônjuge ímpio, com os pais ímpios. E nós precisamos tratar dessa situação através desse princípio de que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É uma situação bastante complexa, meus irmãos, mas é importante que nós saibamos lidar com essa situação. É importante muito amor para lidar com essa situação, muito diálogo, mas é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Outro ponto, queridos, e aí é um questionamento que as pessoas fazem. E a situação de um governo corrupto, a situação de um governo explorador, um governo sanguinário, um regime ditatorial, por exemplo, opressor, até esse governo deve ser obedecido? Alguém pode perguntar, né? E aí pode achar que pelo governo ser um governo nesse perfil não deve ser obedecido. Mas o princípio é o mesmo, queridos. O princípio da obediência é naquilo que não entre em confronto com a nossa fé. Ou seja, obedecer se aquilo não vai contra o princípio cristão. E desobedecer se vai contra a palavra de Deus. Vejam que essas situações, queridos, o cristão precisa ser muito fiel, porque as consequências vão vir. Ao longo da história da igreja, queridos, muitas situações assim foram registradas. Pessoas que, para serem fiéis a Deus, desobedeceram as leis e sofreram consequências por causa disso. Hoje mesmo, amados, em alguma parte do mundo, cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo oprimidos,
por terem que desobedecer às leis, algum aspecto da lei, por causa da sua fé. Hoje mesmo isso acontece. E esse é o princípio, amados, do crente. Aí vai surgir uma outra pergunta com relação a essa questão. E quando um governo se torna assim, se torna um governo opressor, sanguinário, ditatorial, um governo explorador, o cristão pode apoiar, nós somos autorizados a apoiar, derrubar esse governo, depor o governo? É uma questão prática interessante, queridos. E aí? Se o governo se torna desse jeito, esse governo, nós vamos apoiar que esse governo seja retirado do poder, seja derrubado? A resposta, queridos, é a mesma, baseado na palavra de Deus, de que dentro da legalidade e das leis, sim, nós podemos apoiar que o governo seja removido, se ele não estiver cumprindo o seu papel de ministro de Deus para o bem. Então vejo que isso é uma coisa subjetiva, que nós precisamos analisar o governo de uma forma geral, se ele está cumprindo o seu papel de ministro de Deus. Se ele não estiver cumprindo, queridos, dentro das leis, dentro da legalidade, através do voto, através das leis que existem no país, é possível depor sim um governo. Nós já tivemos aqui a previsão legal para que o governo seja deposto. E nessas situações nós podemos apoiar sim, queridos. Se esse governo está se tornando um governo ilegítimo, de que não está representando Deus, não está trabalhando em prol do bem do povo. Agora, queridos, golpe de Estado, revolução, guerrilha, insurgência, essas coisas nunca devem fazer parte do vocabulário do cristão. A legalidade, queridos, sempre dentro da legalidade das leis. Amém? Outro ponto, queridos, já estamos chegando lá, só falta mais 2. O crente, queridos, que obedece às leis, ele não obedece por medo da punição. Por exemplo, nós obedecemos às leis de trânsito, não é com medo de sermos multados. Nós não vamos ali na loja, ali no shopping, e pegamos alguma coisa e metemos no bolso da loja lá e saímos sem pagar. Não é com medo de que peguem a gente, a polícia leve a gente para ser preso. Nós cumprimos as leis, queridos, porque nós somos crentes. Nós somos crentes, servos de Deus. Então nós nos esforçamos para sermos obedientes às leis de trânsito, para sermos obedientes no trabalho, seja onde for, queridos. Qual esfera seja, nós temos temor a Deus e não às leis. Nós podemos, está chegando ao final, nós devemos, queridos, obedecer às leis, porque Deus quer que nós obedeçamos. E por fim, amados, a questão dos impostos, né? Nós já falamos sobre isso, né? Nós cristãos temos o dever de pagar os impostos de forma honesta, queridos. Nós não podemos ser só negadores de impostos. Nós não podemos usar meios ilícitos para não pagar imposto. Nós lembramos que os impostos são exatamente para que o poder público possa exercer a função de ministro de Deus. Então, a sustentação do poder, ela é feita pelos cidadãos, sim. Lembremos, queridos, a defesa de Justino Marte, quando ele disse que em todo o Império Romano, os cristãos eram os mais fiéis cumpridores da lei e os mais criteriosos pagadores de impostos. É assim que nós devemos ser, queridos. Os mais fiéis cumpridores das leis e os mais criteriosos pagadores de impostos. Amém?